E aí, galera, beleza? Mais um videozinho, né? Próximo exercício. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui esse parece bem simples aí. Então, a gente tem aqui uma, sabe, essas caixa eletrônica para sacar a grana, né? E usam 4 ou 6 dígitos. E só pode ter dígitos. E a gente tem que agora verificar se o código dá certo. Aqui está escrito regex validate. A gente não vai fazer isso com regular expressions. Eu amo regular expressions, mas se fosse você, eu usaria só no último caso, quando não é realmente possível ou é muito trabalho fazer diferente. Porque vamos supor que você tem um pandas data frame com 10 milhões de palavras, uma coisa assim. Aí você espera como regular expression, dá para fazer, mas demora muito, né? Então a gente vai fazer isso sem regular expressions. Vai ser mais rápido, com certeza. Bom, vamos começar aqui. Já vamos dar nome direito para a gente poder copiar depois. Agora, o que vamos fazer de novo? Claro, list comprehension juntos com railroad operator, que eu amo mais. Ok, primeiro aqui a gente vai criar uma lista de strings com números. Então, é bem simples aí. X for X in range 10. E a gente pode fazer assim, ou string, você pode passar string como você quiser. Bom, a gente já tem isso. Ótimo, maravilhoso. E agora podemos fazer uma outra list comprehension. Da list comprehension, bagulho doido, hein? Então, y for y in pin, if y in da. So, esse vai já nos levar ao caminho certo. Isso, 1, 2, 3, deu certo. Vou adicionar A. Ótimo, ele está cotando já. Muito bom. Então, isso já é resolvido. Agora a verificação dos números. Muito bom. Próximo. A gente vai agora fazer um Walrus aqui. Pode chamar como você quiser. Esse é agora um Walrus, ok? Você vai ser disponível depois em outros lugares. Assista a aula. Eu fiz uma aula sobre esse negócio. Vou colocar lá o link em cima. Agora a gente tem que verificar se o PIN é 4 ou 6. Ok? Então a gente coloca aqui and len PIN. Peraí, deixa eu colocar. And len PIN in 4 ou 6. Tem essas duas opções. A gente vai pegar o len e a gente vê se é 4 ou é 6. E a gente também tem que verificar que o PIN tem que ter mesmo len que G. Faz sentido, né? Para a gente ter certeza que todos os caracteres são válidos. Como a gente faz isso? Agora entra o Walrus. And len. Agora eu posso usar G, porque declarei isso aqui. G é len PIN. Ok? True. False. False. True. Acho que deu certo. Ok, então vamos já dar uma olhada aqui. Beleza, então a gente vai colocar o bagulho aqui. Só vamos colocar tudo bonitinho, uma linha só. E a gente vai colocar return. Só vamos fazer os primeiros testes. Deu certo. Ok, passei todos. Muito bom. Então, agora, bora lá. E aqui tem erro. Olha, olhando para esses erros, os 9 erros que a gente tem, a gente só tem erros quando não tem nenhum dígito. Aí ele retorna uma lista vazia, sempre vazia. Então, agora o que a gente pode fazer, agora a gente pode aproveitar isso, porque quando tem a lista vazia, eu coloco true, aí coloca false, ok? Então vamos testar aqui.
Isso é exatamente o que eu fiz. Eu fiz aqui basicamente parênteses, só para esse caso. Porque para esse aqui, ele vai também perguntar isso. True is true. True. Né? False is true. False, obviamente. Né? Então vamos dar uma olhada se a gente consegue. Se a gente consegue com esse código aqui. Bom. Ok. Então vamos fazer primeiro um teste. Perfeito. E agora vamos fazer attempt. Agora foi. Agora foi. Sem regular expressions. Um código completamente doido. Boa, esse aqui, esse eu esqueci completamente. Esse é obviamente bem mais simples. Mas, é, mas por que não complicar as coisas? Boa, esqueci. Essa é coisa boa. Com Python. Aí você faz o tempo todo, faz uma coisa, e depois você, sabe, um trabalhão, e depois você percebe aqui, nossa, que da hora. Não, esse aqui, Regular Expressions é simples aqui com a gente, não? Esse aqui é tranquilo. Esse negócio, só Regular Expressions, como eu já falei, eu usaria só o último caso. Imagina agora o string tem, porque a gente já não sabe para que vai ser usado, o string tem, sei lá, um milhão de caracteres. Aí, sei lá, né? Aí fica difícil, né? A gente não sabe. Se for curto, 4, 7, 8, tudo bem, né? Com regex, né? Esse aqui também é uma versão maior, né? Essas versões maiores tem como eu já falei, grande vantagem, que esse é razoavelmente simples de escrever em outras línguas, né? Por exemplo, C, né? Então, essas são essas coisas gerais, né? Que pelo jeito a galera hoje em dia estuda também na faculdade. Eu também, para mim foi a mesma coisa, né? É ótimo ter uma boa base. Ele também fez aqui um negócio com a gente. Muito bem, ok. Esse foi mais uma aula. E essa vez eu não achei a versão melhor. Mas a gente agora aprendeu um pouquinho de list comprehension e Whalers operator. Muito obrigado, tchau, tchau.